Fala pessoal, Caio aqui, sejam bem-vindos ao meu canal. Hoje eu vou trazer para vocês as minhas dicas, análises e palpites de futebol para o dia 5 de setembro de 2024, a nossa quinta-feira. Mas antes, se você não é inscrito, clica no botão de se inscrever, dá essa força pra gente que tá começando aqui no YouTube. Se você quiser o link do grupo do Telegram, tá aqui na descrição, sempre eu deixo uma entrada lá. E agora, sem mais enrolação, bora para os jogos. Pessoal, ontem, desses dias de poucos jogos, foi o dia de menos jogos possível. Eu tinha trazido 3 joguinhos pra vocês, inclusive nem deixei bilhetes. No momento que eu tô gravando o vídeo, somente o Daniel Santos jogou, venceu por 2-0 com tranquilidade, como falei pra vocês, um time que é campeão todo ano lá em País de Gales. Normalmente a gente tem odd muito baixo pra trabalhar em jogos deles, mas é um time que vale a pena você deixar marcado ali no seu aplicativo pra ficar de olho, que é um time extremamente dominante, ganha aí 80% dos seus jogos lá em País de Gales. Fechou? Os jogos da Série B ainda não aconteceram, como falei pra vocês, mas tá tranquilo. A gente não deixou bilhete, então não tem muito que a gente comentar sobre os jogos de terça-feira. Se você gosta do meu conteúdo, não esquece de deixar um like pra fortalecer, que é a forma de você contribuir com o meu trabalho. E se você tá chegando agora no canal, não esquece de clicar no botão de se inscrever e ativar o sininho para não perder mais nada do que rola aqui. Tô trazendo dicas, análises e palpites diariamente por aqui. Se você quiser o link do grupo do Telegram, tá aqui na descrição, sempre eu deixo entradas por lá. Aproveita e me segue lá no Instagram, que o link também tá aqui na descrição. E antes da gente ir pros nossos jogos, lembrando vocês que eu tô com um grupo exclusivo de bingos e bilhetes pré-live, onde eu compartilho muitas das entradas que eu faço na minha banca pessoal por lá. A gente tem entregado resultados absurdos, inclusive domingo foi uma forra colossal por lá, como comentei com vocês no vídeo de segunda-feira. Foram 7 bilhetes, 6 greens, 1 bingo, 1 green, então cara, lucro surreal por lá. Se você quiser fazer parte, primeiro comentário fixado, chama o suporte, troca uma ideia com ele lá para você poder fazer parte do grupo e vir trabalhar com a gente. Fechou? Então, agora eu já falei demais, bora pro que interessa, bora para os jogos. Hoje a gente já tem uma grade um pouco melhor. São jogos de seleções que é complicado de trabalhar, vocês sabem. Eu não sou muito fã de trabalhar jogos de seleções, não tem tanto padrão pra gente analisar. A gente vai analisar o histórico e tudo. Porém, a chance de não cumprir os padrões são maiores do que o normal. Então, vamos com cuidado. Talvez trabalhar com uma unidade mais reduzida nesses jogos possa ser interessante pra gente. Fechou então? Bora lá. Primeiro jogo do dia, às 13 horas, pela Nations League, Liga C, que é a terceira divisão, basicamente. A gente tem o Azerbaijão recebendo a Suécia. Azerbaijão que vem sofrendo gols há 3 partidas. Suécia, uma seleção extremamente over, mais de 2,5 gols em 4 dos últimos 5. E as duas seleções vêm sofrendo gols há 4 dos 5 últimos jogos. Confronto direto entre eles. Elas estiveram no mesmo grupo pela Euro. A Suécia atropelou jogando em casa 5-0 e, de forma surpreendente, o Azerbaijão atropelou a Suécia jogando em casa por 3-0. As duas seleções, nenhuma delas se classificou para a Euro. Suécia tem jogadores de mais qualidade. O Azerbaijão é uma seleção boa, não é uma seleção tão desprezível assim, porém tem dificuldade quando enfrenta seleções de nível superior. Se a gente olhar aqui, ó, atropelado pela Bélgica, aqui teve uma vitória que eu falei pra vocês contra a Suécia, que foi surpreendente, perdeu pra Áustria, venceu a Estônia, que é uma seleção praticamente amador. Então ela vence seleções de nível mediano para baixo, mas tem dificuldade contra essas seleções de nível um pouco maior. A Suécia também, como eu falei, não é uma grande seleção, se a gente olhar, não vem num bom momento, perdeu da Sérvia, perdeu da Dinamarca, venceu da Albânia, que disputou a Euro, perdeu de Portugal, venceu a Estônia, que também é uma seleção amadora, porém aqui foram em amistosos. Na Euro, vinha de uma vitória contra a Estônia, tinha perdido para o Azerbaijão e tinha um empate contra a Bélgica. O que eu acho mais interessante a gente trabalhar nesse jogo, o cenário que mais me agrada, 2 golzinhos na partida. Suécia é uma seleção extremamente ofensiva, tem o Gyökeres e o Isak no ataque, são 2 atacantes de altíssimo nível. O restante da seleção é uma seleção bem mediana, porém no ataque é uma seleção muito forte, então tem muita qualidade ofensiva. Acredito em pelo menos 2 golzinhos no jogo. Se você quiser trabalhar a favor da Suécia, que na minha visão é uma seleção tecnicamente superior ao Azerbaijão, mas como a gente viu no confronto entre elas pela Euro, jogando no Azerbaijão, o Azerbaijão meteu 3-0, então toma cuidado. Se você for trabalhar a favor da Suécia, vá com um empate anula ou com uma Suécia para vencer um dos tempos, mas como falei, o que mais me agrada é o mais de 1 gol e meio na partida. Fechou? Agora a gente vai para a Liga A, que é a primeira divisão. Pelo grupo 1, a gente tem Portugal recebendo a Croácia. Croácia que vem a 3 jogos sem vencer, inclusive fez uma Euro decepcionante, e Portugal não marca gols há 3 partidas, empatou os últimos 2 jogos da Euro em 0-0, foi para os pênaltis, em um ela se classificou, no outro ela foi eliminada.
A Croácia mais 2 gols e meio em 5 dos últimos 6, confronto direto entre elas é extremamente bom para gols. Se a gente olhar nos últimos 5, em 4 a gente teve ambas marcas. Inclusive elas fizeram um amistoso pré-Euro, que a Croácia venceu Portugal por 2-1. Mas se a gente olhar o histórico aqui, é excelente para gols. O Portugal venceu por 3-2, venceu 4-1 pela Nations League, tivemos amistoso aqui 1-1. Então são duas seleções extremamente over e com um cenário bem legal de gols. Na minha opinião, a seleção de Portugal é superior e joga em casa. Então tem alguns cenários. O cenário que mais me agrada, 2 golzinhos no jogo, que a gente viu que cumprem demais. Se você quiser dar aquela ousada, pegar o 2,5 ambas marcam, pode ser interessante? Sim, mas como o 1,5 tá pagando 1,30, cara, eu prefiro ir no bilhete safezinho ali no 1,5, sem esticar muito a linha, que a gente fica mais seguro. Outro cenário que é interessante é trabalhar a favor de Portugal. A odd de Portugal tá 1,70, então você pode ir com empate anula Portugal. Como falei, Portugal na minha visão é uma seleção superior e joga em casa. Empate anula Portugal ou Portugal para vencer um dos tempos. Mas o cenário mais interessante é o mais de 1,5. Fechou? O outro jogo pelo grupo 1, a gente tem a Escócia recebendo a Polônia, duas seleções que participaram da Euro, as duas foram eliminadas logo na primeira fase. Polônia, uma seleção extremamente over, 2,5 em 4 de 5, ambas marcam nas últimas 5, confronto direto. A última vez que se enfrentaram foi um amistoso em 2022, empate em 1-1, mas são duas seleções que vêm cumprindo jogos de gols. A Escócia, nos últimos 10 jogos, em apenas 2 não teve 2 gols, e a Polônia, uma seleção extremamente over, dos últimos 10 jogos, em todos a gente teve pelo menos 2 golzinhos na partida. E é isso que eu vou buscar nesse jogo. Na minha visão, é um confronto bem equilibrado. Estão num grupo complicado, então cada ponto vale demais. Eu acredito em pelo menos 2 golzinhos aqui. O mercado tá usando um mod bem legal, um mod mais 1,40 para 2 gols. Acredito que seja o melhor cenário para essa partida. Fechou? Agora a gente continua na Liga A, porém agora a gente vai pro grupo 4, onde a gente tem a Dinamarca recebendo a Suíça, que é confronto de alto nível, hein? Confronto difícil. A Dinamarca não perde a 4 jogos, duas seleções que não cumprem 3 gols em seus jogos, se a gente olhar com frequência. A Dinamarca menos 2 gols e meio em 4 de 5, Suíça menos 2 gols e meio em 5 de 6, porém a Suíça ambas marcam em 5 de 6, o confronto direto entre eles, a Dinamarca não perde para a Suíça há 5 jogos, inclusive elas tiveram um amistoso pré-Euro, empate em 0-0. Se enfrentaram pelas eliminatórias da Euro em 2019, a Dinamarca venceu em casa 1-0, houve um empate lá na Suíça em 3-3, vitória da Dinamarca 2-1 em 99, aqui já é muito antigo, então não dá pra gente levar em consideração. Se a gente olhar, mas são seleções que não cumprem 3 gols, porém cumprem 2, se a gente olhar a Dinamarca nos últimos 10, em 8 ela teve 2 gols, então é uma seleção que cumpre pelo menos 2 golzinhos, e a Suíça também, se a gente olhar nos últimos 10 jogos, em 8 a Suíça teve 2 gols também, então é uma seleção que cumpre 2 gols, mas não cumpre 3. Então, é um confronto que é interessante para gols pela qualidade ofensiva das duas seleções. Não vou esticar, o mercado tá nos dando um mod interessante também, 1,5 a 1,50, cara. Dá para você pegar 1,5 para live ou levar para ao vivo e pegar uma linha mais segura ali, pegar mais de um gol asiático, que ele por volta dos 20 minutos já deve estar pagando 1,20 para você colocar no seu bilhete, ou procurar uma oportunidade ao vivo de trabalhar esse golzinho com uma oportunidade no ao vivo. Mercado de resultados é um confronto bem equilibrado. Talvez trabalhar a favor da Dinamarca por jogar em casa, as linhas estão bem iguais. Então você trabalhar um handicap positivo a favor da Dinamarca, talvez um dupla chance possa ser interessante. Mas acredito que buscar 2 golzinhos na partida seja o melhor cenário. Um mais de 1,5, na minha opinião, é mais interessante, mas não acho uma entrada ruim você trabalhar o dupla chance de Dinamarca por jogar em casa com o apoio da torcida. É uma seleção que tem qualidade também, assim como a da Suíça. Seleções bem equilibradas, na minha visão. Devem fazer um jogo bem equilibrado, porque também estão num grupo difícil, estão no grupo da Espanha e da Sérvia. A última colocada, sempre lembrando, é rebaixada, então todo jogo vale demais. Porque além de você buscar a classificação, você ainda busca não ser rebaixado. Então é jogo muito importante para as duas seleções. Deve ser um jogo bem movimentado, como costuma ser os jogos de Nations League. Normalmente são jogos bem abertos e com pelo menos 2 golzinhos na partida. Fechou? E o outro jogo do grupo, a gente tem a campeã da Euro, Espanha, indo visitar a Sérvia. A seleção da Sérvia não é uma seleção boba, não. Mas, cara, a seleção da Espanha joga bola, hein? Meu Deus, que joga de bola essa Espanha, é brincadeira. A Espanha vem de 9 vitórias consecutivas, a 10 jogos sem perder. A Sérvia vem a 3 jogos sem vencer. Confronto direto, se enfrentaram a última vez em 2012, não dá para levar tanto em consideração. A Sérvia vem passando um momento de oscilação, estava num grupo junto com a própria Dinamarca, onde teve um empate em 0-0 e acabou sendo eliminado na fase de grupos, e a Espanha, que fez uma Euro irrepreensível, venceu todos os seus jogos na Euro, campanha fenomenal da Espanha. É a melhor seleção do mundo no momento, não tem o que se discutir. Odd da Espanha, 1,60. Cara, aqui eu vou fechar com a Espanha. Gosto da Espanha para vencer? Cai fora de casa. Cara, mas a gente tá falando de uma seleção que joga a bola. Eu vou trabalhar a favor dessa Espanha com entrada simples. E no bilhete, na segurança, empate anula Espanha ou Espanha para vencer um dos tempos.
Cenário de gols também pode ser interessante, porque a Espanha é uma seleção que não para de atacar, é uma seleção que faz gol e continua em cima, então pode ser interessante também 2 golzinhos, mas gosto mais de trabalhar a favor da Espanha. Fechou? E para encerrar a Nations League, a gente volta lá para a Liga C, grupo 1, que é o mesmo grupo da Suécia e do Azerbaijão. Aqui a gente tem a Eslováquia, que fez uma boa Euro, cara. Se a gente olhar, a Eslováquia se classificou no seu grupo, perdeu para a Ucrânia, empatou com a Romênia e venceu a Bélgica, acabou perdendo para a Inglaterra na prorrogação, estava se classificando até o último minuto, onde tomou um gol do Bellingham e acabou perdendo a classificação na prorrogação, mas fez uma boa Euro, uma seleção bem equilibrada, enfrentando uma seleção praticamente amadora, que é o caso da seleção da Estônia. Quando pega seleções de alto nível, sempre perde, então não tem jeito. A odd da Eslováquia tá 1,60, então dá pra gente trabalhar com segurança. Empate no Eslováquia ou Eslováquia para vencer um dos tempos, na minha opinião, é bem favorita nesse jogo, é uma seleção bem superior à Estônia tecnicamente. A Estônia é uma seleção praticamente amadora, então eu vou trabalhar a favor da Eslováquia por aqui. Fechou? Às 20 horas a gente tem Campeonato Brasileiro, Cuiabá recebendo o Juventude em partida atrasada, 2 times lá da parte de baixo, o Cuiabá vice-lanterna, 21 pontos, e o Juventude 14º com 28 pontos. Confronto direto contra o rebaixamento, porque se o Cuiabá vence essa partida, ele vai a 24 pontos, fica com uma partida a menos que o Corinthians, que é o primeiro time ali dentro da zona, e vai encostar demais no Juventude, que já vai estar com 25 partidas. Então, um confronto que vale demais pro Cuiabá, e também vale muito pro Juventude, 2 times que vem cumprindo muito linha de gols, ó. Mais de 2 gols e meio com uma frequência muito grande, ambas marcam com uma frequência muito grande. As duas equipes ainda não se enfrentaram no campeonato, né? Porque no primeiro turno foi adiado, que é esse jogo. Vão se enfrentar agora e depois lá em novembro novamente. Então um jogo que tem tudo para ser muito movimentado. Gosto de 2 gols na partida, odd excelente, odd de 1,44 para 2 gols, cara. Bom, muito interessante. E gosto do handicap positivo a favor do Juventude, apesar do Juventude fora de casa não ir tão bem como ele costuma ir em casa. Mas não é um time que perde por 2 gols de diferença, e pela odd que o mercado está nos dando, o handicap mais 1,5 Juventude, que ele pode perder por 1 gol de diferença, que a sua aposta ainda é vencedora, tá pagando 1,25, cara, para você colocar numa duplinha, é muito interessante. Então, ou handicap mais 1,5 Juventude, ou 2 gols na partida. Fechou? Às 21 horas, eliminatórias da América do Sul, a gente tem a Argentina, atual campeã do mundo, líder disparado aqui da eliminatórias, campanha excelente, só perdeu um joguinho pro Uruguai, vai enfrentar a antepenúltima seleção, Chile, que vem fazendo uma campanha bem ruim. A gente tem uma seleção muito superior, sem Lionel Messi, mesmo assim é uma seleção bem superior ao Chile, vai jogar no Monumental de Núñez, completamente lotado. Então, cara, aqui na minha opinião é poupar tempo, não tem o que inventar, é a Argentina para vencer a partida. Fechou? E, cara, tem jogos que são interessantes lá nas eliminatórias para a Copa do Mundo da Ásia, porém as odds por lá são bem complicadas de trabalhar. Vou trazer jogos para vocês onde a gente tem seleções que são muito superiores tecnicamente. A gente não tem odds no momento, mas deixa marcar no seu aplicativo, fica de olho, surgindo oportunidade no ao vivo, demorando para fazer o gol, pode ser interessante você trabalhar. Que é o caso do Irã, que enfrenta o Quirguistão às 13 horas. O Irã é uma seleção que está sempre disputando a Copa do Mundo, é uma seleção bem superior ao Quirguistão, inclusive se enfrentaram em amistoso recentemente, 5-1 o Irã, em 2016, 6-0. O Irã tem jogadores que atuam no futebol europeu, uma seleção bem superior, então aqui fica de olho, deixa marcado aí para você trabalhar a favor do Irã. Outro jogo que é interessante é a Coreia do Sul contra a Palestina, outro confronto onde a gente tem uma seleção basicamente de jogadores que atuam na Europa, jogadores de nível superior. Aqui a gente já tem uma odd quase interessante pra gente colocar numa duplinha, dá pra ficar de olho pra trabalhar a favor da Coreia do Sul também. Aí é um jogo às 8 horas da manhã, pô, acordei cedo, Coreia do Sul demorou pra fazer o gol, fica de olho. Pelo grupo C, mais um jogo interessante, Austrália e Bahrein. A Austrália é outra seleção que está sempre na Copa do Mundo, enfrentando o Bahrein, que é uma seleção que não costuma vencer a Austrália, inclusive nas últimas 4 vezes que se enfrentaram, foram 4 vitórias da Austrália. A Austrália joga em casa com o apoio da torcida, tá com odd quase 1,20, mais uma seleção que tende a vencer o seu jogo, então tentar ficar de olho nessa vitória da Austrália. É um jogo mais cedo ainda, 7h10 da manhã, pô, acordei 7h30 e a Austrália não fez gol ainda. Pô, pode estar interessante essa odd pra gente trabalhar, fechou? Outro jogo interessante é o Japão contra a China, que o Japão é a melhor seleção asiática, tecnicamente falando, uma seleção bem superior aos demais, inclusive leva muita vantagem contra a China. China tem uma seleção bem limitada tecnicamente, jogando no Japão é jogo para ficar de olho na vitória do Japão, odd de 1,9 no momento, é aquilo, surgiu a oportunidade, dentro, pô, fez o gol antes, paciência, deixa passar, vai pro próximo. Os principais jogos são os jogos que eu deixei para vocês no início do vídeo, aqui eu tô deixando algumas oportunidades que podem aparecer no ao vivo para você trabalhar. Fechou? E para encerrar esses jogos que são interessantes
Lá na Ásia, a gente tem a Arábia Saudita enfrentando a Indonésia. A Arábia Saudita também é uma seleção que está sempre na Copa do Mundo, inclusive leva muita vantagem contra a Indonésia, que é uma seleção mais limitada tecnicamente. Ó. Quando enfrentou as seleções de alto nível, que é o caso da Austrália, foi goleada contra o Japão também. Então a gente vê que é uma seleção bem limitada e aqui a gente já tem uma odd mais interessante, ó, 1,30, que já dá para você colocar no seu bilhete. Fica de olho. Jogo às 15 horas, Arábia Saudita para vencer a Indonésia. Eu também gosto e acho interessante. Fechou? Então, encerrados os nossos jogos, como falei, hoje uma grade um pouco mais interessante. Jogos de seleções normalmente não tem tanto padrão, mas tentei entregar o melhor possível para vocês. Se você gostou do vídeo, não esquece de deixar o like para fortalecer, que é a forma de você contribuir com o meu trabalho. E se você está chegando agora no canal, não esquece de clicar no botão de se inscrever e ativar o sininho para não perder mais nada do que rola aqui. Estou trazendo dicas, análises e palpites diariamente por aqui. Se você quiser o link do grupo do Telegram, tá aqui na descrição, sempre eu deixo uma entrada lá. Aproveita e me segue lá no Instagram, que o link também tá aqui na descrição. E antes da gente ir pro nosso bilhete, lembrando vocês que eu tô com um grupo exclusivo de bingos e entradas pré-live, é basicamente bilhete. Se você quiser fazer parte, é totalmente gratuito. Primeiro comentário fixado, tem o link do suporte, chama ele para você poder participar e vir lucrar comigo. Fechou? E agora no final do vídeo eu vou deixar o bilhetinho para vocês. Tamo junto e eu fui! Pessoal, para hoje eu vou trazer uma duplinha pra gente que, na minha opinião, cara, tá linda essa dupla, hein? Se vai bater ou não é outra história. Mas vamos lá. Primeiro jogo, é uma opção criar aposta lá na Estrela Bet, dupla chance Espanha e para a Espanha fazer um golzinho na partida. Então a gente precisa que a Espanha não perca o seu jogo e que deixe um golzinho no jogo. Cara, isso aqui tá lindo na minha opinião. E o segundo jogo, Argentina para vencer o Chile, jogando em casa, apoio da torcida, seleção muito superior tecnicamente. Essa é a nossa dupla no total de 1,63 de odd. Tamo junto e eu fui!